Olá, bom dia. Estamos aqui iniciando a nossa live de hoje, na verdade, nossa última live comemorativa. Eu vou aproveitar para chamar logo a Geórgia, para que ela vai fazer parceria comigo hoje, onde a gente vai estar falando sobre a proposta do trabalho em grupos. Olá, Pronto. bom dia. Bom dia, Geórgia, tudo bom? Tudo. Então, Geórgia, eu estava começando a cumprimentar as pessoas que estão entrando, informando que, na verdade, essa live era para ter Oi? acontecido há 2 semanas atrás, não é isso? Sim. Mas a gente teve um probleminha e a gente precisou adiar, e que seria então a última live nessa perspectiva das comemorações dos nossos 20 anos, não é? De Isso. instituição, onde a gente hoje vai falar aqui para as pessoas, trazer um pouco da nossa experiência do trabalho em grupo, não é? Isso. Mas acho que antes da gente começar a falar, acho que a gente poderia se apresentar um pouco, né, para quem não nos conhece, e também falar da nossa agenda, né, que assim, essas lives e também a mesa redonda que aconteceu na última segunda-feira marca essas comemorações. Mas, na verdade, a gente está tentando fazer essas comemorações de uma forma mais diluída ao longo do ano, com as propostas de curso que a gente vem trazendo. Mas antes de falar do curso, acho que a gente poderia se apresentar. Eu me chamo Ana Karina Fragoso, eu faço parte da equipe do Insere já há bastante tempo. Sou terapeuta ocupacional, é a minha formação de base, e também atuo como psicanalista, não é? Enfim, acho que é isso, não, nada mais do que isso. E também ocupo hoje o lugar de supervisora, né, do programa de práticas de clínicas institucionais, além de outras Bom, funções da gestão. eu sou Georgia Trindópolis, eu sou psicanalista. Eu entrei no Insere pelo PPI, né, assim, pegando uma ponte com a live de quarta-feira, né? Isso. E eu tô no Insere há 9 anos, fez esse ano, né? Eu entrei em 2011. E a gente vai falar, eu vou falar dos cursos, né? Aproveitando aí que você estava Sim, falando, a gente vai ter 2 cursos que vão iniciar agora em setembro, tá certo? Um deles é o do Marcelo Medeiros. Ele vai falar perspectivas psicanalíticas sobre a transferência, Freud, Klein e Winnicott, e vai começar no dia 8. E o outro curso é o do Lucas de Lacerda, que ele vai falar sobre introdução à filosofia da diferença, criação política e vida, que começa no dia 10 de setembro. Se vocês tiverem interesse de se inscrever, vocês vão no nosso Instagram, nos posts, tem o Google Forms para você poder fazer a inscrição, tá certo? Acho que a isso. gente pode, acho que a gente E a pode nossa fala começar. de hoje, né, Georgia, acho que a gente poderia ir situando para as pessoas que já estão conosco aqui, e na verdade não se trata de uma palestra, né, assim, mas sim de É, uma conversa, como a gente veio fazendo nas últimas lives. Então, as pessoas que se sentirem convocadas a fazer algum tipo de pontuação ou algum tipo de pergunta, vocês podem ir fazendo isso, que ao longo da nossa conversa a gente vai tentando contemplar essas questões ou essas pontuações, ok? Bem, então eu e Georgia, a gente está na condição aqui de trazer para vocês um pouco sobre o nosso trabalho, né, o nosso trabalho institucional com grupos, e na verdade, quando a gente foi construindo um pouco o que a gente gostaria de apresentar aqui, uma coisa que me ocorreu é que, na verdade, essa perspectiva do trabalho grupal, na verdade, ela já existia, talvez até mesmo antes de se concretizar o trabalho com crianças, na época, né, da nossa fundação, que se pensava apenas em trabalhar com crianças com transtornos graves do desenvolvimento. Mas já nessa época, eu acho que essa perspectiva do coletivo, essa perspectiva do grupo, já se punha, né? Talvez a gente nem sim, se desse conta naquele momento, né? Na verdade, foi um momento onde eu e Geórgia não estivemos, né, Geórgia? sim, Porque apesar de sermos hoje fundadoras, como Geórgia falou, ela veio do PPI e eu entrei um pouco depois. Eu não entrei pelo PPI, talvez não, sou a única sócia
e não sou sócia fundadora e não entrou pelo PPI, eu fico nesse entre. Foi inclusive a partir da minha experiência como entrada na instituição que a gente pensou na perspectiva do PPI, né? Mas, como a gente, enfim, essa questão histórica é uma coisa que circula muito entre nós, a gente tem uma apropriação para falar dela, e nessa perspectiva, o Insere já nasce num coletivo, né? Ele já nasce, eu acho que na mesa de segunda isso ficou claro, nas falas de Luana e de Madalena, né? Onde a gente nasce com essa proposta, que na verdade, nem naquele momento talvez nem fosse claro, né? Assim, que essa proposta do coletivo tem essa potência que abre para as possibilidades de criação, de identificação, de fala, de escuta, né? E de construção. Então, eu acho que o trabalho... A gente, quando, assim, recente, né? Acho que há uns 2 anos atrás, a gente fez aquelas reuniões para rever, né? Toda a nossa questão da clínica, né? Da nossa, enfim, dos fundamentos clínicos, do que a gente queria. A gente fez essa rememoração, né? Da exatamente Madalena, Patrícia, podendo falar, né? De como foram desde o início. Não sei se tu lembra. Que aí pegaram papéis, né, de quando foram pensar o Insere, da primeira assessoria do Insere, e lá já existia o nome Grupos, né, que era um dispositivo. E que elas, né, e outras sócias fundadoras que hoje não fazem mais parte do Insere, mas que na época fizeram, foram conhecer outras instituições, né, para ver como era o trabalho em grupo, né, para poder conhecer, exatamente para poder se apropriar e poder pensar como seria o nosso, né, porque na verdade, assim, dentro da psicanálise existem perspectivas de trabalhos de grupo, né? Não existe uma forma de trabalhar, né? Assim, nessa questão da pluralidade, né? A perspectiva de grupo também tem isso, né? Então, assim, a gente tem uma forma de trabalhar, né? Isso. Que eu acho que é o que a gente vai falar, né? Assim, do nosso trabalho, né? Em específico. Então, assim, eu penso que essa pertinência do trabalho e que na época também eram só com crianças, né, Georgia? É bom ressaltar isso, que não só, hoje não é mais só isso, né? A gente tem grupos que se ampliam para a idade de crianças, adolescentes e jovens adultos, né? A nossa perspectiva se ampliou ao longo desses 20 anos também. E idosos, né? Sim. Idosos, um pouco antes da verdade. pandemia, a gente iniciou, né, o grupo de idosos que, assim, precisou ser interrompido, mas que agora em setembro vai ser retomado, né? Assim, então, assim, hoje a gente vai ter grupos de todas as faixas etárias, né? Isso. E nessa perspectiva de agrupar, né, pessoas com dificuldades, né, na época, pensando só na questão dos transtornos graves do desenvolvimento, porque era assim que se chamavam as crianças que tinham afetações, né, psíquicas mais severas, vamos dizer assim, a gente, ao longo desse tempo, foi construindo, né? E é interessante também pensar que essa construção do trabalho grupal, ela é feita por nós, do Insere, mas ela também é feita a partir da construção que nós temos com as nossas supervisões, né? Assim, é um trabalho que é, de fato, tecido, né? A várias mãos e com várias possibilidades teóricas, né? Assim, que vai, obviamente, sendo muito mais norteado pela psicanálise, pelo eixo da psicanálise, mas por tudo isso que a gente vem falando, do que a gente acredita que um coletivo é capaz de promover no sujeito, né? Bem, então a gente pode talvez trazer agora, Georgia, assim, como é que a gente pensa esses grupos, né? Assim, como é que a gente vai pensando nessa construção e nessa junção dessas pessoas, né? Primeiro, tem essa perspectiva, né? Assim, porque quem são essas pessoas que a gente junta? Como a gente já falou, a gente recebe crianças, adolescentes e adultos em sofrimento psíquico, né? E que são pessoas que às vezes estão fora dessa narrativa do social, do contexto social. Não todas, mas muitas delas estão de alguma forma à margem, né? Sim. Assim, alguns estão na escola, mas outros não, né? E mesmo estando na escola, às vezes o único, como é que a gente pode dizer, o único
Que às meio vezes o social, espaço... de fato, potente que ela está, é exatamente a escola. Não se tem outros pares, né? Sim, exatamente. E eu fiquei pensando também, né, Karina, que a gente também tem pensado, né, assim, muitas vezes a gente pensa ao longo do ano, assim, como incluir o coletivo até em outras perspectivas, né? Sim. Datas comemorativas, como é que a gente, né, assim, vai introduzir no grupo, né? Exatamente para fazer a marcação para essas pessoas que às vezes não tem esse outro contexto que não seja às vezes só o do grupo, Uhum. né? Sim, Porque sim, às vezes eu fico pensando que assim, às vezes até as próprias crianças que estão na escola, às vezes a depender da escola que estão, né, assim, não existe de fato uma socialização, né, dessas crianças, eu digo, com as outras, né? Então assim, esse trabalho do grupo da socialização, ele precisa, né, entrar como esse cuidado, né, assim, não só de linguagem, né, enfim, todos esses cuidados. sim. E nessa perspectiva, tentando pensar, né, isso que a gente coloca assim, o lugar que os nossos pacientes às vezes ocupam, né, ou deixam de ocupar, na verdade, ou não ocupam, é, eles às vezes estão fora desses contextos, né, desses grupos sociais, vamos dizer assim. Então, o grupo ele não tem só uma perspectiva da socialização, ele não vem só com isso, mas ele também tem esse viés, mas também ele abre para as possibilidades das trocas intersubjetivas, né? E de que Sim, esses pacientes possam, de alguma forma, construir possibilidades de identificatórias, por exemplo, né? E a partir daí ampliar essas relações, as suas relações grupais e levar isso para os outros contextos, né? Então, quando a gente pensa num determinado paciente para ir para o grupo, tem sempre uma discussão em torno, uma discussão clínica em torno do caso desse paciente, né, que às vezes, na sua grande maioria das vezes, entra pela perspectiva do individual, né, Georgia, do atendimento sim, individual, e nas reuniões clínicas, diante desse coletivo, né, que a gente tem, que é formado nessas reuniões clínicas por nós, da equipe, e pelos formandos que estão fazendo parte do Programa de Práticas Clínicas Institucionais, que é o PPI, a gente vai construindo essa possibilidade, né, de, ou não, né, dessa criança, ou desse adolescente, ou desse jovem adulto estar inserido no contexto grupal, né? Então, e que eu queria... Diga. vá. Não, Eu depois eu queria digo. dizer que é sempre bom salientar que isso é o que a gente sempre costuma dizer, a clínica é soberana, né? Assim, são nessas discussões clínicas que a gente constrói esse Sim. lugar de pertencimento ou não do espaço grupal. Você ia É, falar. não, porque eu ia falar que, assim, às vezes, assim, a maioria das pessoas às vezes tem um entendimento, né, de que, assim, que tem que ir para o grupo porque tem uma questão na socialização, e não só, né? Às Uhum. vezes tem uma questão que passa pela linguagem, né, enfim, que Sim, passa por outras sim, questões que a gente avalia que também são pertinentes. Às vezes são crianças que têm uma socialização, né, tanto na escola como em outros ambientes, mas que a gente percebe que tem questões quando estão no grupo, né, num espaço, né, de maior, de maior número. Né? Tanto que assim, a gente tem um cuidado, né, dos nossos grupos não serem um espaço de muita gente, né? Assim, os nossos grupos são grupos pequenos, numerosos, né? são pequenos exatamente pensando nesse cuidado, né? Porque às vezes os pais falam, né? Ah, mas tinha que ter muitas crianças, mas não se trata disso, né? Assim, para poder de fato cuidar, às vezes é importante ser um número menor para poder exatamente cuidar de cada um, né? Porque cada um vai chegar ali com as suas particularidades, Sim. né? Até mesmo, né, Georgia, porque a gente não entende o grupo como sendo um grupo só das crianças ou dos adolescentes e dos adultos. A composição do grupo, ela é ampliada para os terapeutas, psicoterapeutas e observadores. A gente vai falar Sim. talvez um pouco melhor sobre isso quando a gente estiver falando dessa composição do grupo. Mas o Uhum. grupo, ele não é entendido só pelo grupo das crianças ou dos adolescentes ou dos adultos, né? Assim, o grupo está composto por aquele número de integrantes que fazem parte, né? É, Uhum. é, por isso que também a gente entende que é interessante que seja um grupo
reduzido, né? Porque tem o que a gente precisa sustentar enquanto equipe, enquanto dupla, né? Já que todos os nossos grupos são compostos por uma dupla de terapeutas, né? E é importante, e essa composição dessa dupla também, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, ela é sempre pensada também de uma forma clínica, não é assim, não pensando no terapeuta e no paciente, mas assim, que tipo de qual é a composição que talvez seja mais interessante para aquele contingente que está sendo pensado em se juntar, né? Sim. Nessa perspectiva, não pode ser nunca o terapeuta referência, como a gente chama, né, Georgia? Que seria, por exemplo, eu atendo uma criança no espaço individual, então eu não posso, ou pelo menos assim, a gente privilegia isso, né, assim, o terapeuta individual não ser o terapeuta grupal, até mesmo para justamente ampliar essas possibilidades relacionais. Até mesmo porque se a gente for pensar nas questões transferenciais, às vezes o que se acontece um atendimento individual pode inviabilizar o atendimento grupal e vice-versa, né? O que acontece a nível transferencial dentro de um grupo pode viabilizar a escuta do analista, né? Ou do outro terapeuta no seu setting individual. Então, a gente tem muito esse cuidado também. Assim como também, às vezes, acontecem questões no grupo, né? Que não dá para ser cuidadas dentro do grupo, porque, enfim, às vezes é algo muito individual, né? Daquele paciente, e a gente vai precisar, né? Recorrer ao terapeuta individual dele para poder, enfim, né? Falar dessas questões. E se for a mesma pessoa, é isso, como você falou, né? Fica, de fato, uma escuta atravessada, né? Como é estar ocupando esse mesmo espaço, né? Assim, esse mesmo espaço, esse profissional ocupar esses dois lugares, né? O de terapeuta de grupo e o de terapeuta individual, né? Para poder cuidar disso. Sim. Georgia, só uma questão de ordem. Você está acompanhando a questão do tempo? Porque aqui para mim não aparece. Não está aparecendo o tempo. Mas passou 16 minutos aqui. Ótimo. Pois então, por favor, porque aqui na minha tela, geralmente aparece o tempo, não está aparecendo, e aí talvez a gente precise, né? Certo. Enfim. E quando a gente pensa na construção do grupo, também a gente pensa na construção do espaço entre, né? No que talvez... o que norteia essa nossa perspectiva de ser um espaço entre, um espaço transicional, como traz o Winnicott, é esse espaço onde um espaço que haja possibilidade para a criação, uma criação que é mútua, uma criação que é intersubjetiva, ou seja, que acontece entre os pacientes e entre os terapeutas, né? Sim. O que o Winnicott fala, né, de que é necessário para que as crianças, ainda bebês, se subjetivem, né? Eles precisam de um espaço que se dá entre a sua mãe e o seu bebê. Na verdade, quando a gente fala que mãe, é sempre bom lembrar que a gente está falando de função, né? E não necessariamente da figura materna, mas de uma função materna. E que esse espaço intermediário entre a mãe e o bebê é o que possibilita, por exemplo, esse campo identificatório que a gente está falando, né? De que a mãe se identifique com as necessidades primárias e básicas do seu bebê através da preocupação primária materna, e vá dando condições para que esse bebê vá se desenvolvendo, ainda no campo ilusional, né, no campo de ilusão, onde esse bebê vai pensando, vai acreditando que tudo aquilo que vai acontecendo é a criação própria dele, né? E a mãe vai permitindo com que esse bebê vá criando, até que um dia eles possam ir se diferenciando, né? O bebê vai entendendo que, bem, não é bem assim, né? Isso eu estou falando a gente está tentando trazer de uma forma bem... que a perspectiva que não é trazer a teoria winnicottiana, né, Georgia, mas é pelo menos situar minimamente o que é que nos faz, que espaço grupal é esse, que faz a gente pensar nessa importância desse trabalho em um dos nossos dispositivos clínicos dentro da nossa perspectiva de trabalho, né? Então, o espaço grupal seria exatamente esse espaço entre, né? Onde os integrantes, na verdade, todos os integrantes do grupo estariam nessa prontidão. Nesse espaço. Né? E nesse espaço intersubjetivo, né? Exatamente. Nesse espaço de prontidão e intersubjetivo, de criação.
Sim, porque né? nesse sentido, né, aquilo que a gente começou falando é uma perspectiva de grupo, porque, por exemplo, para Freud, para Klein, para Lacan, isso nem era possível pensar, né, porque não existe Sim, esse entre mundo interno e mundo externo, né, é uma oposição. Se é uma oposição entre o eu e o outro, né, entre o eu e a cultura, não dá para pensar um terceiro nessa relação, né? isso. E com a perspectiva de Winnicott, né, que pensa no entre, né, nessas intersubjetividades, né, que podem estar juntas, é possível pensar um trabalho em grupo, né? Na verdade, é nem que podem estar juntas, é necessário para se Sim, subjetivar, subjetivar, né? sim. Ou seja, É necessário a relação, né? é uma relação de interdependência, né? O bebê Uhum, não se subjetiva em oposição para o Winnicott, o bebê ele se subjetiva em uma relação de interdependência, ou seja, ele precisa de um outro, mas o outro também precisa do bebê para poder devolver, né, para ele, libidinizar, enfim, isso que a gente sempre vê as pessoas que ocupam esse lugar da função materna, né, assim, esse mamanhês, esse banho de linguagem, que é necessário para que o bebê se constitua como um sujeito e sim. entenda, existe um eu e um que é diferente de mim, não é? Uhum. Enfim, então é nesse espaço, né, que aqui o Winnicott chama de espaço transicional, que se dá o grupo, né? Porque é no espaço transicional que o Winnicott fala que é possível a criação. Então é no espaço transicional do grupo onde se estabelecem relações transferenciais, né, Georgia, que vão entre os pacientes, entre os terapeutas e os pacientes, entre os pacientes e os observadores, e os Entre os... coterapeutas, né? Isso. É uma transferência que circula, né? Entre todos os presentes ali. Então, é nesse espaço transicional, que é possível a criação, né? E nessa perspectiva, o brincar, ele é o nosso aliado, né? Ele é a nossa condição para estarmos juntos, porque também é o que nos protege. É o que nos protege, por exemplo, da radicalidade do real, às vezes, né? Por exemplo, estou lembrando de conteúdos agressivos, por exemplo, de como é viver conteúdos agressivos em situações clínicas. São conteúdos muito difíceis, às vezes, mas que, por exemplo, quando está protegido, como a gente sempre costuma dizer, pelo manto do brincar, é possível, por exemplo, você ser um matador sanguinário na brincadeira, porque aquilo não é você, aquilo é algo que se constrói no coletivo, né? E que todos Sim. estão, de alguma forma, corroborando para que aquilo aconteça de uma forma também protegida, né? E fico Então, pensando, né, que assim, no espaço de grupo, isso que você está falando, né, dessas criações, assim, o espaço de grupo também por um tempo, né, permite com que a criança vá ocupando, às vezes, os mesmos lugares que ela ocupa na vida que ela, né, na isso, vida que ela vai levando, né? Então, assim, crianças às vezes muito passivas, né, no grupo, escolhe lugares e papéis muito passivos, né? E que a gente tem todo um respeito por isso, né? Eu e Karina, né, quando a gente estava conversando sobre a live, assim, porque um dos pressupostos que a gente tem é que os nossos grupos, eles não têm temáticas, né? Assim, não é um grupo, por exemplo, vamos trabalhar agressividade. Não tem esse pressuposto, né? Na verdade, o grupo é realmente um livre brincar. A gente vai trabalhar a agressividade se ela aparecer na hora lá do brincar, mas não porque a gente fez isso a priori, né? Não existe isso. Né? Então, de fato, é um brincar espontâneo do que vai aparecendo daquele grupo de sujeitos que se juntam daquela criação espontânea, né? sim, E é sim. muito claro como É no porque os grupo, nossos né, tem uma grupos, tendência, as pessoas têm uma tendência a repetir, né, posições que elas ocupam na vida. sim, Tanto a gente quanto o terapeuta, como as crianças, né, como os formandos, enfim. A gente vai percebendo isso. E a gente também vai percebendo como a experiência do grupo vai possibilitando que a gente vá podendo estar diferente à medida que a gente vai vivendo isso, né? Mas como algo espontâneo do sujeito. e para isso é interessante pensar, né, Georgia, que isso só é possível também pensando nas questões das relações transferenciais, porque quando se Sim, coloca, quando se aparecem como você falar, essas posições que se ocupam na vida, ou da passividade, ou da agressividade, ou de um isolamento, vou aspiar aqui, né, sim, assim, ou de um isolamento, mas assim, de como essas crianças, ou como a gente também vai se posicionando, porque também tem o que é contratransferencial, aparece isso também no grupo, né?
o que dá condições para a gente, inclusive, sustentar esse espaço clínico é a nossa coletividade, que aí diz a nossa reunião clínica e das nossas discussões pós-grupo, assim como as nossas supervisões institucionais, né? Então, assim, é importante deixar claro aqui que assim como os atendimentos individuais, os atendimentos coletivos em grupo também passam por esse compartilhar grupal da equipe, né? É necessário que a gente esteja sempre levando a narrativa, a escuta e a fala, porque quando a gente fala também a gente se escuta, para que a gente possa fazer as devidas análises desses grupos, né? E as devidas análises transferenciais, né? Porque é curioso que um paciente, ele nem sempre, por exemplo, às vezes um paciente no individual está passando por uma situação muito difícil, né? Com o seu analista ou com o seu outro terapeuta, né? E no grupo ele é visto de um outro jeito, ele é visto numa outra condição. Por exemplo, estou me lembrando situações aqui de uma determinada paciente que a gente atende, e que ela é uma paciente que tem uma narrativa, na verdade, social, inclusive, sobre ela, de como ela é difícil, de como ela é uma pessoa muito... por onde ela passa, ela causa muitos transtornos, né, assim, muito controladora. E isso aparece realmente nos espaços, tanto individual como grupal. Mas que, de repente, numa situação de um aniversário de um dos integrantes do grupo, na época que ela fazia, e que na relação com a terapeuta que no momento estava ali, que nem estava ocupando esse lugar de terapeuta, mas como se tem como a reunião clínica dá condições para que a fala circule também entre todos os terapeutas, os pacientes se relacionam com outros terapeutas, que não aqueles que estão nos seus grupos ou no individual, que vão dando condições, inclusive, de construir outras relações, né? Outras formas de existência. Sim. E eu estou lembrando dessa experiência porque foi uma experiência, inclusive, comigo, e que a primeira ideia que eu tive quando eu tive contato com essa garota, de novo, ela vai causar aqui, né? Mas naquele momento a gente conseguiu criar uma outra possibilidade, onde eu olhei para ela e disse assim: você gostaria de ajudar aqui no aniversário, que era um aniversário que estava se construindo, que ia acontecer no espaço do Insere, que foi solicitado pelo paciente, pelo aniversariante. E quando isso se deu, ela se colocou de um outro jeito, né? Ela pôde estar de um outro jeito. E aquilo foi importante naquela relação, naquele momento, naquele encontro, mas também foi importante na ampliação disso, para que as outras pessoas que estavam envolvidas mais diretamente no atendimento com essa garota pudessem ver que há outras possibilidades, não é assim? E isso tem a ver com esse inter, né, Georgia, que a gente vinha falando, com essa relação intersubjetiva, né? Bem, algumas pessoas já foram pontuando aqui, eu acho que é importante a gente colocar, Georgia, como é que a gente pensa nesses grupos, como é que se dão esses grupos, né? Como é que se juntam essas pessoas. Você queria colocar? Pode ser. Primeiro a gente, de fato, analisa, né, como a Karina colocou, né? A gente vai avaliar o caso a caso, né? Acho que outra coisa importante de falar é que, assim, no caso dos grupos, nem todas as crianças, enfim, pacientes, né, vou colocar assim, que fazem parte dos grupos são pacientes do Insere. É possível, né, que seja um paciente que seja de fora, né? Então, assim, essa pessoa, né, passa por uma avaliação, né, para a gente ver se de fato tem demanda para grupo, né, para a gente avaliar isso, e isso acontece com os nossos pacientes também, né. A gente chegando a essa decisão, né, de que essa pessoa teria, sim, né, assim, questões para ir para grupo, para serem cuidados, aí a gente vai pensar em qual grupo. Se é um grupo que já existe, ou se é um grupo novo que a gente precisaria pensar, né. Porque atualmente a gente tem grupos, né, de crianças, como a gente falou, né, de crianças, adolescentes, adultos e idosos, mas pode ser que essa pessoa tenha uma questão que não se encaixe, ou por uma questão até de idade, né, porque assim, a gente tem um critério de tentar que as pessoas tenham mais ou menos a mesma idade, mas não necessariamente, isso não é uma coisa rígida, porque o que conta mesmo é o tempo subjetivo de cada um. Né? Assim, se ela de fato vai fazer parceria com quem está naquele grupo, né? Esse eu acho que é um dos critérios mais importantes, assim, que tipo de relação ela vai poder construir naquele grupo, né? Nas outras lives e na própria mesa a gente falou, assim, o diagnóstico não é
o que define o tratamento da gente, né? E a gente vai pensar, então, quem é essa dupla de terapeutas, que de preferência não sejam já terapeutas que atendam individualmente esses pacientes. E aí, essa dupla, ela geralmente se senta antes, né? Porque o que é que a gente entende também? É importante o afinamento da dupla. É importante que a dupla conheça os pacientes, que vá construindo essa relação também, intersubjetiva, né? De paridade. E aí essa dupla geralmente se senta, vai conversar um pouco sobre esse grupo, sobre essas crianças. A gente tem a possibilidade de termos observadores e coterapeutas. Inicialmente, quando é um grupo novo, a gente privilegia esse espaço da dupla, né, com esses pacientes, para que depois que a dupla esteja minimamente mais afinada, esse é o termo, a gente introduza as outras pessoas, que seriam, então, os observadores e os coterapeutas, que são pessoas que estão no programa de formação, tá certo? Porque voltando para o que a gente estava falando, né, assim, você falando dessa afinação da dupla, né, porque para esse brincar espontâneo de fato aparecer, né, essa dupla precisa estar afinada, né, assim, em fina sintonia, numa fina escuta, porque se de fato a dupla não estivesse escutando, esse brincar espontâneo ele deixa de acontecer, né, e aí o grupo passa de fato a ser como se fosse atuações, né? Assim, fica como se fosse despedaçado, fica cada um fazendo alguma coisa, mas de fato aquele grupo deixa de existir enquanto uma unidade, né? Porque assim, não necessariamente, assim, às vezes as pessoas têm uma ideia de que grupo é porque tá todo mundo fazendo a mesma coisa, né? Brincando junto de uma mesma brincadeira, ou enfim, fazendo as mesmas coisas. Mas não é disso que se trata, né? Então, assim, muitas vezes as crianças estão brincando de coisas diferentes, e a gente, enquanto terapeuta, nessa sintonia, vai fazendo esse tecer, né? De tipo, um tá brincando, sei lá, de panelinha num canto, o outro tá fazendo outra coisa, e a gente vai construindo uma narrativa para alinhavar essas brincadeiras que elas possam, de fato, estar juntas, mas não necessariamente quer dizer que tá todo mundo junto fazendo a mesma coisa. E se essa sintonia se quebra, né, assim, se rompe, isso de fato desaparece, é como se cada indivíduo estivesse fazendo alguma coisa em seus espaços mesmo, né? E aí é muito importante que os terapeutas, ou se tiver no grupo, né, coterapeutas, tenham essa sintonia, né, na escuta, para isso não acontecer, para de fato ser um brincar espontâneo, né? E que isso, né, Gê, assim, da mesma forma que, aí trazendo também um pouco mais de Winnicott, isso só se dá na experiência também. Porque por mais que sejamos, vamos supor, eu e Georgia, a gente divide grupo, né, Gê? Nós somos terapeutas de um grupo em comum. Mas por mais que a gente se conheça, por mais que a gente tenha uma relação de trabalho, por mais que a gente saiba, né, do estilo da clínica uma da outra, quando um grupo se monta e se constitui, ali é uma outra coisa, né? Porque as relações não são só as relações da Karine e da Georgia, as relações perpassam por outros componentes grupais, e sem falar que ali também circula a transferência. Então, a nossa forma, às vezes, de estar no grupo está relacionada diretamente com isso, não é? Sim. Por isso é importante, por isso... Então, e você falando isso, por exemplo, que a gente está em grupo, né? O grupo também vai se modificando, né? Por exemplo, a gente está num grupo há vários anos, e nesses vários anos já entraram e saíram algumas crianças, né? E aí, à medida que tem essas entradas e saídas, né? É um novo grupo que vai se construindo, né? E a nossa escuta vai precisando ser afinada também a partir disso, né? Que vai, né? Dessas mudanças que vão acontecendo, né? Isso acontece para todos os grupos. E o que dá condições para sustentação, não é assim, por exemplo, para a gente entender se o grupo atuou, né? Se a gente, enquanto terapeuta, atuou a partir da transferência, se a gente conseguiu manter isso que a Georgia fala, assim, o brincar é essa condição que privilegia, por exemplo, todo mundo está na mesma condição, inclusive de proteção, porque ali os conteúdos que estão sendo trabalhados acabam que protegem todas as pessoas que estão ali, por exemplo, de novo, a agressividade. Eu trago sempre a agressividade, porque eu acho que, inclusive, no contexto grupal, é uma das coisas mais difíceis de trabalhar. Quando o brincar deixa de existir, essa agressividade passa a ser real.
né? Então, o outro passa a querer atingir o outro com a sua intensidade, no real. Quando isso é dentro do brincar, eu posso ser o lobo mau e matar, mas isso não ser tão invasivo, por exemplo, na experiência relacional daquele grupo, por exemplo, né? Então, esse grupo, ele é pensado dessa forma, né? Então, assim, quando a gente fala dessa afinidade grupal, é disso, é dessa perspectiva da gente ter uma narrativa de grupo, porque, como a Georgia disse, como nós não somos um grupo operativo, por exemplo, né? Nós não temos essa perspectiva de um grupo operativo, nós não vamos, por exemplo, com uma atividade pré-determinada para esse grupo. A gente precisa, por exemplo, quando o brincar não aparece, que, por exemplo, em situações de crianças que têm falhas psíquicas muito graves, né, e que às vezes é difícil esse coletivo mais coeso, e que aparentemente está cada um no seu canto, fazendo coisas diferentes, e pode quem está de fora entender, não está acontecendo nada aqui. Às vezes não é um grupo, né? Às vezes as pessoas falam assim, parece que não é um grupo, né? Isso. A fala dos terapeutas é que pode ser exatamente esse enredamento, né, coletivo, né? Então, depois que a dupla se constitui, depois que o grupo se constitui, pode-se entrar os observadores e coterapeutas, e o que dá sustentação, o que dá coesão a esse grupo, a gente não pode esquecer de falar dos enquadramentos, né, Gê? Que são vários, assim. Só antes de da gente entrar nesse assunto, é que, assim, outra coisa que eu também fiquei pensando, que a gente faz muito, né, que você, por exemplo, citou o exemplo da agressividade, né, quando rompe, né, esse manto do brincar e aí passa a ser real. Mas, às vezes, não só na agressividade, né, mas em algumas situações, por exemplo, as crianças numa brincadeira, por exemplo, de medo, né, vira um medo real, né, deixa de ser um medo da brincadeira, sei lá, porque o lobo mau tá correndo atrás, né, pra ser o lobo real que vai lhe comer, né. E aí, muitas vezes, a gente tem uma expressão que a gente fala muito, que é parou a brincadeira. Né? Tipo, parou, agora não é mais brincadeira, agora é realidade. Vamos voltar aqui pra gente poder, né? Poder conversar, pra poder, enfim, cuidar disso. Né? E aí, isso não é cuidado nesse manto do brincar, né? Como a Karina falou, é realmente cuidado no brincar. Ou, desculpa, na realidade, porque a gente faz essa delimitação, né, assim, do que é o espaço brincar, né, dessa criação do espontâneo, enfim, e do que precisa ser tratado no real, né, os medos, quando rompe, né, essa questão, né, do brincar, a gente também conversa com as crianças, enfim, com os adolescentes, e sai disso, né, eu tô num grupo com adolescentes, às vezes a gente, sei lá, tá jogando RPG, momentos aparecem as situações real mesmo também. E aí a gente... Georgia. Oi. A tua fala tá ficando intercortada. Mas, enfim. Você concluiu o que você disse? Porque para mim não ficou tão claro o que tu ia falando. Não, o que eu ia dizer é que a gente também tem esse cuidado de... nisso, né, que você estava trazendo da agressividade, né, assim, de outras situações também, de delimitar o que é real e o que é o brincar, né, de parar o que está acontecendo, né, para poder falar, não, agora a gente vai cuidar disso, isso não é mais brincadeira, né, a gente não está mais nesse mundo, né, nessa ilusão. E isso tem a ver com os enquadramentos também, né, Georgia? Sim. Isso tem a ver com os enquadramentos, porque para que o grupo exista, é preciso que haja alguns enquadramentos. Enquadramentos mais burocráticos, a gente pode falar do dia, horário, forma de pagamento, né, enfim. Mas também tem os acordos internos dos grupos que a gente faz, né? Assim, por exemplo, estar brincando, quando a gente está brincando de guerra, por exemplo, mesmo a gente brincando de guerrear e mesmo a gente brincando com as espadas, a gente precisa ter os acordos de que, por exemplo, ninguém se machuca, né? Ninguém se machuca e ninguém machuca o outro. Então, tem todos os nossos acordos que vão também dando essa liga para que o grupo possa acontecer. Além desses acordos internos, tem também o que a gente já falou aqui, que são as nossas possibilidades de discussões. Tanto depois do grupo, a gente tem discussões pós-grupo, que levam em torno de 10 a 15 minutos, onde todas as pessoas que estão como terapeutas ou como coterapeutas e observadores discutem, né? Participam, e as discussões no grupo maior, né, que são as nossas discussões
clínicas que acontecem todas as quintas-feiras e também nossas supervisões institucionais, né? Sim. Eu Deixa eu te acho que... dizer, falta 20 minutos. É só para Certo, a gente se situar, que você disse que não está aparecendo aí, né? Eu vi aqui que isso. o Hugo perguntou como é que Hugo. ficou o grupo, né, no contexto da pandemia. Inicialmente, na verdade, a gente suspendeu, né, os grupos, porque a gente não sabia, enfim, como é que as coisas iam se dar. Mas acho que em abril a gente foi retomando o contato com todas as famílias para ver qual era a condição, assim, de cada grupo, porque é isso, né? Como a Karina falou bem no início, assim, a clínica que é soberana, né? Então, assim, do mesmo jeito, né, que a gente pensa tudo muito criteriosamente, né, de quem são as crianças que vão para grupo, quais são as condições de cada grupo, né, como é que elas vão funcionar, todos esses enquadramentos, né, a mesma coisa aconteceu agora para a pandemia. Então, assim, alguns grupos passaram a acontecer online, outros não, né, porque aí da condição de cada sujeito, de cada grupo, né, isso foi avaliado individualmente, assim, individualmente de cada grupo, né, quais eram as condições para eles poderem permanecer ou não online, né? E você ia Na falar? verdade, né, Gê, eu ia falar que, assim, na verdade, isso também foi uma construção. É bom deixar bem claro. Para a gente, Sim, assim, ainda, na verdade, ainda está sendo uma construção, né? Porque quando a pandemia vem, ela não vem trazendo, assim, ela não trouxe para a gente isso, assim, de como é que se trabalha agora, né? Muito pelo contrário, ela desterritorializou todo mundo, inclusive todos os integrantes dos grupos, né? sim. E aí eu acho que eu acho que o trabalho individual começou a abrir portas para que a gente pudesse pensar na perspectiva do trabalho do grupo permanecer ou não. E aí, assim como tudo, a gente foi tentando clinicamente discutindo cada grupo para ver qual era o sentido, qual era a pertinência do grupo permanecer online ou não, né? Então, assim, pouquíssimos grupos permaneceram online, né? Pouquíssimos. A maioria dos grupos não permaneceram, por várias questões, assim. Por exemplo, existem grupos que precisam, que para a criança, por exemplo, estar no grupo, ele precisa de uma segunda pessoa. E a gente começou a ver que isso inviabilizava É porque toda em a questão do determinados sigilo, grupos, né? né? Porque toda a Questão do questão do sigilo, sigilo. Que isso, a proteção dos outros integrantes do grupo, né? Para quem, por exemplo, ouvia tudo aquilo que estava acontecendo. A própria criança, como é que ela se sentia, né? Diante daquele sim, equipamento, diante daquela nova possibilidade de estar junto e separado ao mesmo tempo, porque eu acho que esse online dá essa ideia, né? Assim, de que a gente está junto, separado, né? uhum, Então, a gente foi tentando, para esses grupos que não acontecem, quais são as possibilidades, por exemplo, de manter uma continuidade, né? Para que a gente não desapareça, para que essa experiência de continuidade se dê. Então, para alguns grupos, a gente foi entendendo que, por exemplo, enviar mensagens, né? No dia do grupo e na hora do grupo, isso poderia ser uma possibilidade. fazer Mandar ligações, receitas, né? fazer ligações, mandar vídeos, né? Então, isso é muito construído grupo a grupo. A sistemática disso também vai muito de grupo a grupo, vai muito da dupla também, não é? E os grupos que permaneceram, isso foi muito conversado com os participantes do grupo. Por exemplo, Sim, os grupos que permaneceram são de crianças maiores, né, Geórgia, de adolescentes e dos adultos, né? Então, isso foi uhum, conversado tanto com essas crianças, com os adolescentes e com os adultos e com seus familiares, para ver a viabilidade. E qual era a ideia disso? Qual era o porquê, né? Por quê? Qual é a ética disso? Qual é a necessidade de se permanecer com esses grupos? Eu acho que a primeira coisa que para a gente vinha, e para a gente também veio muito de uma experiência particular nossa, era a perspectiva de continuidade. Por exemplo, quando a pandemia veio e que ficou todo mundo perguntando, e agora? O que vai ser? De que forma vai ser? Para a gente, enquanto equipe, as nossas reuniões administrativas foram fundamentais, né? Para que a gente pudesse ter essa ideia pessoal e coletiva da continuidade, da perspectiva da continuidade, ou seja, as coisas, mesmo que muito difíceis, mesmo que catastróficas, né, principalmente no início, uhum, que estava sim, todo mundo muito sem saber o que ia acontecer, né?
as coisas continuam. Isso foi importante para a gente. E essa experiência, para a gente, que a gente viveu, fez a gente pensar como seria, então, para essas pessoas também, né? Outra coisa seriam a sustentação das relações, que aí isso não necessariamente significa que o grupo precisa acontecer para se sustentar. A gente também pensou nessa sustentação via essas mensagens, via essas receitas, os vídeos, né? Enfim, Sim. a presentificação de alguma forma, né? De que isso continua. Então, quando a gente foi, essa experiência grupal online também, está sendo muito também experienciada e construída. A gente não pode dizer para vocês aqui, com tanto asseguramento, os efeitos disso. Mas o que a gente tem percebido, os efeitos disso assim, o que a gente tem percebido é que, por exemplo, parece que o tempo desse grupo, para alguns grupos, nessa perspectiva online, está se esgotando, né? As crianças ou os adolescentes não estão mais sustentando com tanta prontidão como era antes, né? E Quando acho que foi bem no também, início. e eu acho que também os desafios, né, Karina? Porque, por Isso. exemplo, isso que a gente começou falando, né, de que, por exemplo, nunca teve, né, a gente não trabalha com as perspectivas de que todo mundo tem que fazer a mesma coisa ao mesmo tempo, então, que cada um, né, podia fazer suas coisas e os terapeutas iam fazendo esse tecer, né? E isso num trabalho em grupo não online é muito difícil, porque se todo mundo falar ao mesmo tempo, a gente não consegue se ouvir, né? Então, assim, Uhum. como é um grupo, por exemplo, de crianças online, porque eu estou em um grupo, né, online, com crianças um pouco maiores, e assim, às vezes é difícil fazer esse TC acontecer, né? E isso que às vezes a gente vai falando, né, assim, que não é só o TC, às vezes, das histórias, mas assim, eita, né, a gente está percebendo, né, que parece que nem, não tá tudo bem, mas assim, às vezes não dá para fazer isso online, porque tem muita gente falando ao mesmo tempo, né? Mas que a gente percebeu que durante muito tempo isso foi importante para os integrantes desse grupo, que era importante, né? No que os participantes, por exemplo, não puderam mais ir à escola, não estavam podendo sair de casa. Esse espaço se fez muito pertinente. Talvez até, Uhum. assim, era um espaço coletivo que elas se encontravam, né? Assim, com outras crianças da mesma idade, enfim, era o espaço onde podia estar um coletivo, né? Durante alguns meses, esse era o espaço mesmo de coletividade desses pacientes, né? Mas vai se chegando também para elas hoje um limite do tipo, opa, já não está dando mais, né? Assim, do que é difícil, porque também, assim, estar online também não é fácil, né? Dessa Para construção. ninguém, né, Georgia? Isso, por isso que eu ia dizer, assim, não é fácil e não é para ninguém, assim, não é só para as crianças, é para a gente também, né? Assim, vai dando, assim, é muito mais cansativo, né? O atendimento online, a forma como você tem que estar, de fato, conectado, né? Literalmente com o outro, né? As nuances do que se perde. E isso faz com que você precise estar muito mais atento ao que está acontecendo. Mas na perspectiva do grupo, eu fico pensando que ainda tem isso, assim, não pode estar várias pessoas falando ao mesmo tempo, como às vezes acontecia em pequenas conversas, né? Por exemplo, sei lá, se eu percebesse que você não estava bem, né? Se você fosse um paciente, eu podia chegar lá ali baixinho e dizer, eita, hoje eu tô percebendo que não tá tudo bem, o que será que Uhum. aconteceu? E que isso no online não dá, né? Assim, é difícil de você fazer É isso, porque né? a gente, Pequenos cuidados que a gente tinha presencial que vai ficando difícil com o online, né? como você bem disse, né, Georgia, a gente está tecendo também essa possibilidade, a gente vai vendo, vai percebendo e vai construindo a partir dos desafios as possibilidades, né? Então, por exemplo, eu acho que isso, no que o online possibilita essa continuidade, essa sustentação das relações, ela também, por exemplo, tem uma coisa que para mim é um grande desafio, que é essa coisa da intimidade, né? A gente Sim. acaba, o grupo todo tendo acesso a um pedaço, por exemplo, da casa, ou às vezes a casa toda. Porque quando são crianças, às vezes elas querem, né, assim, mostrar esse espaço. E não, mostrar o espaço talvez seja o de menos, mas, por exemplo, às vezes a gente chega a ouvir determinadas situações que acontecem naquela dinâmica familiar e que às vezes a gente não teria acesso se fosse no presencial, por exemplo. Uhum. E isso, e como cuidar disso, né? Como manter isso, como cuidar de um jeito que não seja uma exposição, por exemplo, para aquele paciente, ou até para todos os integrantes do grupo.
É porque né? eu ia dizer assim, que quando você está no individual e isso acontece, tem você e seu paciente, né? Mas quando tá, isso Isso, você fala, né, de uma exposição de algo de casa, né? Mas quando estão todos de um grupo, todo mundo, né, enfim, ouviu algo, né? E aí como cuida sim, disso num coletivo, né? E assim, como fica também para aquele sujeito, né, algo que era para ser privado, né? Então isso, assim, tanto que a gente tem tido, né, assim, todos os grupos, um cuidado de dizer que, de fato, né, os pacientes, né, tem que estar num lugar reservado, exatamente para poder, né, assim assim, como no tentar individual, é importante a gente. resguardar, né, o máximo Isso, possível para que essas coisas não aconteçam, para que eles não se exponham e nem a gente, né, a situações que sejam delicadas, né, nesse espaço público, né? sim. É porque é curioso, né? Porque assim, o individual já tem isso, essa coisa do público e do privado, né? Já se põe público e do privado nessa perspectiva, por exemplo. O paciente, ele acaba conhecendo um pouco da casa do terapeuta e vice-versa. No grupo, isso se amplia mais ainda, né? Porque são Sim, vários, somos vários, né? Então, tem essas delicadezas, mas por outro lado, a gente viu a importância, né, Georgia, como você bem disse, assim, essa história de da escola não estar mais existindo, de você não poder mais estar visitando as pessoas, das relações sociais terem um break, né, assim, a gente ficar impossibilitado de estar junto das pessoas, foi muito, está sendo, na verdade, muito importante sim. o grupo. Agora, de fato, a gente está num tempo de rever, né, como vai ficar, então, para esses grupos que já estão sinalizando que talvez esse espaço esteja se esgotando, esse espaço dessas condições, né, Sim. virtuais estejam se esgotando. É porque aí é um outro cuidado, né? Porque assim, alguns grupos é mais fácil de retornar, né? Outros não, porque enfim, tudo isso, né, que a gente Porque foi tem todo um falando, cuidado, isso, né? Porque assim, por exemplo, grupos de crianças menores é um cuidado, né, que para ser presencial, né? No caso que são grupos que não estavam acontecendo, mas assim, para retornar de fato, tem todo um cuidado, né, que precisa ter lá no Insere que a gente está vendo como vai fazer, né? Porque, enfim, requer algo, né? São crianças corporais, enfim. E aí eu acho que Esses esses grupos, por grupos que exemplo, a gente já viu que não voltam, isso que eu né? ia Por dizer, que enquanto. não provavelmente não vão retornar por enquanto mesmo. E dos que estão online, assim, quais são os que dá para retornar presencial agora? Porque talvez nem todos Exatamente. também, mesmo tendo essa continuidade, né, assim, do online, talvez não sejam todos que vão voltar para o presencial também, porque aí tem toda uma questão mesmo de quantas pessoas, o que é que se faz naquele grupo, porque como a gente falou, né, assim, nem todos os grupos, na verdade, assim, os grupos não têm algo pré-determinado, mas às vezes os grupos, por exemplo, o grupo que eu tô tem lanche, e aí a gente já acordou que por enquanto não vai haver lanche, né, por conta, enfim, das questões, né, de saúde. Mas às vezes os grupos têm projetos, né, que os grupos vão fazendo. Existem grupos que têm, sei lá, culinária, e aí vão fazer projetos. Então, tudo isso tem que ser pensado a partir, né, de que se pensa do voltar para o presencial, né, de como é que essas coisas vão se dar e de que conversas são essas que vai ter que ter com os pacientes, né? Porque tudo isso, na verdade, é acordado, apesar de não E o ter, próprio né? espaço, né, Georgia? Pensando sobre Sim, esse espaço transicional e sobre esse holding que a gente precisa fazer, por exemplo, a gente está vivendo uma experiência agora, né, no retorno das atividades de uma forma mais gradativa, que, por exemplo, para alguns pacientes, o espaço físico estar diferente faz toda a diferença, né? Aquilo que eu esperei, que eu deixei, eu não estou reencontrando, porque a gente está precisando ter todo um cuidado que diz dessa perspectiva da saúde, né, dessas exigências sim, de protocolos de segurança, que as crianças reagem a isso também. Então, isso também tem sido pensado, assim, porque elas não vão encontrar mais a mesma sala do mesmo jeito, né, com os mesmos brinquedos, porque a gente vai precisar retirar muita coisa. Então, tudo isso uhum, está sendo pensado. Quais são em termos de, eu vou usar essa palavra custo-benefício, mas eu nem gosto muito dela, mas assim, se beneficia mais ou se perde mais, permanecendo online ou não. Então, a gente está vivendo essa análise agora, né? Esse tempo de pensar o que vai fazer. Assim. Que está claro que a maioria dos grupos não retornam, né? São alguns poucos grupos que está pensando na possibilidade de retorno. São grupos, como a gente já falou, como nós não temos grupos numerosos, isso dá um certo, entre aspas, conforto, mas enfim, é isso que a gente está vivendo, assim. Em termos de pandemia,
foi um desafio muito grande, né, Georgia, assim, Sim, construir essa possibilidade do atendimento grupal online. online, né? E tem algumas colocações que eu queria, acho que a gente poderia Deixa, dar uma deixa olhada eu só aqui, te dizer, Georgia, falta 5 minutinhos. que uma pessoa perguntou qual é a idade do grupo de idosos. Na verdade, esse grupo de idosos, como a gente já falou, ele nem chegou a se efetivar de fato. Ele teve apenas um encontro, e foi quando veio a pandemia. Mas é uma proposta são mulheres, né, acima de 60 anos, e é uma proposta de um grupo literário, né, que talvez eu nem vou me deter muito a falar dele aqui, porque a gente não sabe ainda como é que vai ficar. Por exemplo, a gente Não, sabe que esse grupo... ele vai ficar online. Sim, exatamente, a gente sabe que ele vai ficar, é isso que eu ia dizer, a gente sabe que ele vai ficar online, mas a gente não sabe ainda, assim, por exemplo, se vai abrir para novos integrantes Vai. ainda, isso está sendo... Vai, Gê. Ele vai abrir para novos integrantes, a Patrícia e a Madalena, né, que são as terapeutas desse grupo, elas acho que vão lançar um novo cartaz, tá certo? Com Vão essa, divulgar então, não é? vão divulgar novamente, porque é exatamente isso que aconteceu, né? Teve só apenas um encontro e agora em setembro elas vão divulgar, mas é isso que eu já ia dizer que a Luna falou aqui, não é só para mulheres, Se ampliou para é outras para pessoas. idosos, né? E vai ser online nas terças-feiras de manhã, tá certo? Mas aí a gente vai divulgar novamente porque vai reabrir, né, o grupo para outros interessados. Gente, desculpa, isso deve ter sido discutido na última reunião clínica que eu não estava. Foi isso mesmo, E foi aí quinta-feira. a gente eu não estava sabendo dessas últimas informações. Mais alguma questão de alguém, Georgia, que você Tô consiga... olhando aqui, ver se tem mais alguma dúvida. A Patrícia está dizendo que essa semana vai divulgar, né? Vai divulgar melhor sobre o grupo. Bem, eu queria dizer uma última coisa, assim, em relação sobre o grupo, é que, assim, os grupos, na verdade, eles é que dão essa liga também institucional, né, Georgia, assim, de fato. Sim. Eles é que falam desse trabalho clínico compartilhado pela equipe. É o que a gente chama, inclusive, da clínica TAI, né? Que é essa clínica, que é o tratamento acompanhado pela equipe, que é essa clínica que todos nós estamos responsáveis por elas, né? Assim, por exemplo, o dispositivo, tanto da reunião clínica, como de pós-grupo, como de supervisão institucional, é esse dispositivo coletivo, né? Onde a gente se junta e fala sobre o que a gente faz junto, né? Temos 24 segundos. Agora apareceu para mim. Ah, tá. Então, acho que é isso, né, Gê? Assim, não temos mais muito Sim, tempo. Só de agradecer sim, as pessoas que estiveram aqui. Não sei se a gente conseguiu contemplar tudo, porque de fato é muita coisa. sim. Mas eu acho Mas que as talvez nossas... o principal a gente conseguiu falar, né? Isso. As nossas redes sociais vão estar aí